Olá, muita paz. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à penúltima noite da 64ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com grande alegria que recebemos a todas e todos nesse nosso encontro, onde buscamos aprimorar as nossas buscas ao encontro de Deus. O tema da nossa noite: planejamento reencarnatório e destino. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida é médico clínico e homeopata, terapeuta com especialização em terapia regressiva a vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. Diretor científico da Associação Médico Espírita do Pará, diretor do Jardim das Oliveiras, organização não governamental que cuida de crianças e jovens carentes em Belém do Pará, que estão abaixo da linha de pobreza. Membro da Comissão Regional Norte da Federação Espírita Brasileira e escritor com várias obras que estão presentes em nosso evento. Nesse momento, com votos de paz, convidamos o nosso querido irmão para o seu trabalho. Um pouco de Amazônia no Nordeste. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre, alce e voe como uma águia de asas douradas, a plainar esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio cantando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, roçando suave a brancura da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés as folhas da camomila, incensando o ar com seu doce perfume. Vem comigo preparar a casa para o amado. Ele virá, durante a noite ou no correr do dia. Quem sabe cavalgará a madrugada fria. E quando ele chegar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Tece guirlanda de flores e pusguizo dos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangia as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombras. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos, liberando para ver a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor da tua presença. Amigo, tentei tocar as tuas virtudes trêmulos de medo e tu não me censurastes o atrevimento. Compassivo, estendeste as tuas mãos de caridade e te oferecestes enquanto graça. Amigo, enxuga a lágrima furtiva, solitária, que viaja em tua face, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e rejubila-te comigo, saudando o amor que nos visita. Esmaguemos aos pés o sândalo e a camomila, e esperemos que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a bailar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar, e eu que nunca cansei de te esperar, coloco acendendo a candeia sobre o velador para aqueles que não conhecem o teu amor. Agora que eu te encontrei, seguirei contigo,
esmagando rosas, acendendo estrelas, despertando o sol, prateando a noite, aljofrando de espumas o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Seguiremos juntos, colhendo da tua grande semeadura. É a fala de Rabindranath Tagore, pela notável médium, que estabeleceu junto com Divaldo Franco, Vera Coim, Ondas de Luz, numa publicação conjunta, que traduz, numa boa medida, a chegada do Consolador que haveria de se dar em qualquer tempo, na noite ou durante o dia, talvez cavalgando uma madrugada atormentada qual aquela em que vivemos na atualidade. É um canto de louvor a um movimento de presença da divindade que comparece ao nosso encontro, chamando-nos a atenção no momento de crise planetária para o alvorecer de um novo tempo. E, ao lado desse Consolador que vem, representando a figura excelsa de Jesus, todos somos convidados a participarmos deste ágape que envolve uma luta, o bom combate, na fala de Paulo, para podermos entretecer dentro de nós mesmos e nos mundos por onde circulamos a nossa coparticipação para que a Terra possa esculpir nas suas entranhas da sua humanidade um movimento de regeneração. Quando João ouvira novamente o anjo tocando a trombeta, e a voz lhe dizia, num tom assertivo de que ele deveria escrever e lançar às 7 igrejas, ninguém haveria de poder pensar de que aquela fala, que nascia de um homem que já avançava a idade, talvez pudesse representar a verdade. Era mais fácil pensar num delírio da senilidade. Mas quando o anjo assim afirma, ele começa a descrever que uma estrela despenca-se, vem trazendo a chave do poço do abismo, abre o poço do abismo. Esse poço aberto deixa surgir uma fumaça, que emerge como se fosse, diz ele, de uma grande fornalha. Escurece o sol. E logo em seguida surgem gafanhotos, que voando numa velocidade incrível, porque ele diz, ai, já foi um, mas lá vem 2 outros. Ele começa a descrever esses pequenos insetos, dizendo que eles guardavam a fisionomia humana, traziam um capacete dourado, guardavam uma cabeleira feminil e também traziam um ruído semelhante aos cavalos que guiavam os carros para um grande combate, tal era o estrondo. E nessas figuras que ele descreve como gafanhoto, lá estava a manifestação do escorpião, manifesto através daquilo que poderia representar a ameaça da picagem, quando da sua cauda, que ele se refere, que geraria para os seres humanos um desconforto, uma tormenta que demoraria mais de 5 meses. Essa descrição de João, colocada há 2000 anos atrás, anteciparia notadamente aquilo que hoje faz parte da nossa estrutura planetária, quando olhamos Hiroshima e Nagasaki. Exatamente as expressões que falam metaforicamente há 2000 anos de um planejamento, de uma visão que se antepõe ao futuro e que guarda uma relação
de assertividade e de acerto que é demasiadamente incrível. A estrela é exatamente a ogiva nuclear. O poço é onde ela caiu. A fumarada da fornalha que brota, obscurecendo o sol, era o cogumelo. Essa fumaça deveria empreender, naquele momento, a contrapartida em relação ao bombardeiro dos caças, que deveriam sair na direção do combate à semelhança dos gafanhotos. Eis que a descrição é bela, porque as asas em delta dos caças lembram exatamente o voejar de um pássaro, de um inseto, de um gafanhoto, e o estabilizador, naturalmente, que deveria lembrar o ferrão do escorpião. O barulho, curiosamente comparado a cavalos, que é a mesma medida com que se avalia a potência dos motores das aeronaves. E a aerodinâmica do gafanhoto, do inseto, são exatamente os caças em alta velocidade, sendo entrevisto pelo apóstolo na visão de Pátimos, fazendo a antevisão desse processo trágico, porque os 6 primeiros meses, notadamente, eram os mais mortíferos, posto que as radiações, elas deveriam se alastrar, e como bem dizia João em o Apocalipse, aqueles que deveriam ser vitimados, deveriam correr da morte, mas não a encontrariam. Desejariam morrer, mas não conseguiriam. Era o fenômeno que se deu no Japão exatamente, posto que as pessoas iam adoecendo. Desejariam morrer, aquelas que estavam fora de Hiroshima e Nagasaki, quando chegavam, se sentiam culpadas por terem sido poupadas. Desejariam igualmente morrer, para se solidarizar daqueles que morreram com o choque da bomba e aqueles que morreriam atormentados, aturdidos ao longo dos meses em que a radiação foi se estabelecendo, sobretudo nos primeiros meses, para depois levar à morte ao longo dos anos, deixando as marcas indeléveis da agressividade e da beligerância humana. É impossível poder olhar o mundo materialisticamente como se fosse ainda um grande relógio, o universo, e de que ele não fosse regido por uma força superior, gerido por uma consciência máxima, que caracteriza uma programação, uma inteligência. É impossível fazer uma visão prospectiva em relação à humanidade de 2000 anos, se não houvesse um ascendente de natureza espiritual. Esse olhar bíblico, que está pleno de referências futuristas em relação a pressentimentos, a profecias, eles falam dessa nossa realidade da atualidade que ainda experimenta o diálogo entre correntes filosóficas que tentam esquadrinhar, enquadrar o ser humano e a vida, ora olhando como se fôssemos apenas um corpo, uma matéria, um corpo feito de mais ou menos 7 octilhões de átomos, especialmente por 4 átomos fundamentais, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono, 17 outros acessórios, formando toda uma estrutura que é um turbilhão eletrônico, um grande vazio, mas que serve ainda hoje ao materialismo, que carece de explicações mais profundas e mais lógicas, como uma afirmação de que nós só somos isso, esses átomos turbilhonados, nos turbilhonando, numa movimentação ciclópica, num grande vazio, porque a estrutura material ela é tão pequena, e as subpartículas no movimento frenético, colidindo, ora desaparecendo, ora surgindo, deixando os físicos aturdidos para poder explicar para onde vai uma partícula, enquanto matéria, que se colide com outra, por exemplo, e gera uma onda. Para onde vai essa matéria? Para que espaço do universo ela vai?
E de onde vem uma partícula quando duas ondas se encontram e forma-se uma partícula? O elétron e o pósitron, por exemplo. Assim sendo, o olhar do materialismo ateísta, que nega um poder superior gerenciando a vida e o corpo, ainda carece de elementos fundamentais para poder explicar a consciência, a afetividade, a emoção, o sentimento, posto que a nossa estrutura física, ela por si mesma é quase não física, ela é energética, e tentar afirmar de que nós somos uma resultante de células e de que o nosso pensar é uma decorrência do cérebro, de que o ato de sentir emoção, prazer, é decorrente de um epifenômeno da estrutura física, naturalmente, é muito pouco para poder fundamentar a vida e dar conta de explicar fenômenos outros psicológicos e paranormais que nos alcançam a todos e que falam de uma existência não física, de um estado psíquico que independe da matéria e que de algum modo colide com a visão materialista ateísta que nega a subjetividade para se afirmar na objetividade, dizendo que a subjetividade é consequência daquilo que é o corpo, a estrutura física. O materialismo, na fala de Kardec em A Gênese, ele é coerente consigo mesmo, mas não é coerente com a verdade. E assim sendo, a humanidade vem avançando para as experiências extracorpóreas. Quando nos fenômenos de quase morte, o indivíduo sai do corpo e tem uma experiência de vida psíquica, e o corpo está no estado inanimado, vegetativo, dominado por um processo anestésico, submetido a um trauma, com lesões às vezes cerebrais importantes, e o ser, depois que recobra a consciência no corpo, traz narrativas que podem depois ser comparadas, ajuizadas, pesquisadas e confirmadas de que aquela experiência daquele ser num outro lugar que não a sala cirúrgica, ou mesmo dentro da sala cirúrgica, foi uma experiência real de alguém que fora do corpo, por exemplo, pôde entrever o médico com a equipe tentando fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória e o indivíduo dado como que morto, e depois de conseguir o êxito e ele volta para a consciência, ele narra eventos que se estabeleceram ali na sala de espera. Ele conta a piada que o estudante fez, nervoso, porque o paciente não estava voltando à lucidez. Ele conta que a sua dentadura foi guardada naquela gaveta, daquele compartimento, dentro da sala cirúrgica. E alguém vai buscar a dentadura que ali está, que foi tirada durante o movimento de ressuscitação. Ele fala daqueles que estavam na sala de espera, diz quem eram as pessoas e faz menção a diálogos. E faz muito mais. Revela eventos, conteúdos que estavam sepultados com os mortos, porque nesse transe ele conecta-se com os ditos mortos, aqueles que já se foram, e traz informações que depois que ele volta à consciência, ele pode confirmar esses fenômenos, que envolvem, portanto, os fenômenos de quase morte. Falam de uma consciência que extrapola a estrutura cerebral, que está além da estrutura cerebral, fazendo-nos entrever um outro olhar, de que o ser não é o seu corpo, mas é a sua consciência, numa linguagem mais da parapsicologia, das neurociências, daqueles que estudam as experiências de quase morte, alguns que fazem os estudos da tanatologia, portanto falando de uma vida que está para além do corpo, gerando, portanto, um outro olhar, que vai na direção da imortalidade da alma, e que de algum modo lembra as propostas religiosas de que o homem tem alma, e nessa perspectiva, nesse horizonte, nessa forma de entrever, é possível, portanto, fazer uma outra interpretação do que seja o ser humano e a vida.
O corpo já não mais seria efetivamente a causa de tudo. Ele poderia ser o efeito que está conectado à causa, que é a consciência, que é a alma, ou, pelo menos, ele poderia ter sido criado junto, como pretende as doutrinas dogmáticas, já que a alma ela é criada no momento em que o ser é gerado dentro do útero. Esse olhar que sustenta, de uma certa forma, as filosofias dogmáticas, que embasam as religiosidades, é um olhar que já apresenta uma subjetividade desconectada do corpo, mas que efetivamente não explica alguns outros fenômenos, como, por exemplo, lembranças que antecedem a concepção, porque para essa visão, a alma só existe quando o divino as cria, naquela circunstância específica. Elas não são pré-existentes. Esse olhar da filosofia dogmática, no entanto, já dá um salto de avanço, de qualidade, em relação ao materialismo. Se distingue, mas não tem força de poder, enquanto ciência, para trazer contribuições fáticas, para trazer comprovações experimentais de que a alma existe. Fica uma visão metafísica da alma, fica uma visão conceitual, fica uma perspectiva de colocação filosófica, sem o respaldo da ciência, sem, portanto, a comprovação. Mas, de qualquer modo, já é um outro olhar que coloca que o ser humano não é apenas um animal superior, pura e simplesmente. Ele é uma alma que tem um corpo que Deus lhe conferiu por conta do seu processo de renascimento. E por ocasião da morte, morre o corpo e a alma sobrevive, tendo a sua sorte definitivamente selada, indo para o céu ou para o inferno, e fazendo aquele estágio no purgatório que já, como nosso Divaldo propôs e comentou, acerca da fala do Papa Francisco, parece que também o purgatório, nesse olhar, ele for abolido. E ficamos, no entanto, com céu e inferno, uma dialética difícil de encontrar uma boa síntese, porque é muito difícil dizer para uma mãe que ela vai se apartar do filho, indo para um lugar e o filho indo para o outro, ou duas pessoas que muito se amam, de que elas podem, em morrendo, terem uma destinação diferente, porque elas fizeram escolhas durante a vida que as separaram, uma cometendo o pecado capital, por exemplo, como o suicídio, que definitivamente aloca a alma no inferno. Aqueles que a amam, em amando, vão para o céu e estarão definitivamente distantes do seu ente amado. Alhures, comentei aqui uma experiência pessoal, porque gostaria de entender como é que entende as pessoas que creem religiosamente, embasados na filosofia dogmática. E tinha uma companheira que trabalhava conosco, que se chama, porque ainda está no corpo, Domingas, nome bonito. E ela era muito afável, tinha muito carinho para conosco, trabalhava nas atividades domésticas. E um dia, eu querendo saber como ela sabia, ela me amava tanto que quando ela foi casar, ela pediu para eu ser o padrinho. E eu disse, não posso, porque tu sabes como é, eu sou espírita, vou chegar lá, o pessoal vai querer que eu me entregue a Jesus, vai dar uma confusão. Ela disse, não vão perguntar nada. Digo, o casamento vai acabar, porque eu já me entreguei a Jesus, tu sabe, mas me entreguei do meu jeito. Alguém lá no culto vai querer que eu me entregue do jeito que essa pessoa quer, não vai dar certo isso. Não, doutor Alberto, não. O senhor vai. Ela convidou eu e a minha mãe. Nós ficamos no último banco assim, porque qualquer problema a gente saia correndo, né, para não criar nenhum embaraço ao casamento. Mas foi um casamento lindo. E como ela disse, não houve nenhum constrangimento, nem para aquele que oficiou o casamento, nem para mim, que estava na posição de um padrinho de casamento. Eu aceitei em função da forma como nós nos relacionávamos. Estávamos, como estamos até hoje, para além de um relacionamento profissional. Isso é só para vocês verem o grau de vínculo. Então, nesse dia, eu estava querendo desafiá-la, para poder entender como ela entendia. E eu disse para ela, Domingas, se eu morrer, eu vou para onde? Ela disse, para o inferno.
Assim, sem eiras nem beiras. Sem nenhuma reserva, sem nenhuma consideração, sem nenhuma ressalva. Não tinha um supremo a recorrer, nada, era ir para o inferno mesmo. E eu disse, mas puxa, aí eu fiz o meu arrazoado. Puxa, mas eu sou uma pessoa que me esforço tanto, tu vês o que eu faço. Aí comecei a dizer o que eu fazia e o que eu não fazia, exagerando um pouco para ver se forçava a barra. E ela disse, não, doutor Alberto, o senhor está enganado por esse tal de Allan Kardec. É a face do demônio que leva, com o nome de Allan Kardec, o senhor para o mau caminho. Se o senhor um dia se entregar a Jesus, vem o senhor e toda a sua família, porque o senhor é líder na família. Vai todo mundo com Jesus, todo mundo vai ser salvo. E eu, sabendo da crença da mãe dela, que não era dela, eu disse, e a tua mãe, se morresse hoje? Ela disse, ia para o inferno junto com o senhor. Quer dizer, ela não tinha pejo nem comigo, nem com a mãe. E eu fui, então, fechei o raciocínio para ver exatamente como ela pensava. Eu digo, tudo bem, Domingos. E tu? Ela parou, estava lavando a louça, parou, se virou para mim, eu vou para o céu. Porque eu já me entreguei a Jesus. E eu disse, tudo bem, você vai para o céu. Mas eu e a tua mãe vamos fazer um coro. Domingas, as chamas estão nos lambendo, mas não estão nos consumindo. Domingas, o inferno é infernal mesmo. Domingas, aí eu quero ver se tu vai ser feliz. Ela ria, disse, vou. Eu digo, então tu és uma desarrumada, tu não nos ama, pelo menos a tua mãe tu não ama. Porque a gente vai estar lá sendo consumido sem ser destruído, não morre, e tu, feliz no céu? Ela disse, vou estar feliz. Eu digo, como então? Não, eu vou lhe explicar, doutor Alberto, nós vamos esperar o juízo final. E quando chegar o juízo final, o Senhor virá buscar aqueles que se entregaram a Ele e fará esquecer todos os laços consanguíneos daqueles que não vão para o céu como Ele. Então eu não vou lembrar do senhor e da mamãe. Olha a forma ingênua. E eu parei aí porque o meu objetivo não era questionar a fé dela, era entender como que ela entendia. Esse é o olhar dogmático. O tempo correu, Domingas teve 4 filhos, uma religiosa que cultiva a sua religião de verdade, orientando os filhos, mas 2 começaram a pender para os vícios, e um, especialmente, caiu na drogadição. E num dia, quando esse filho foi fazer a primeira saída, guindado por um assaltante do bairro profissional, ele foi atingido pela polícia e desencarnou. Ela passou 1 ano sem fazer contato comigo, nada obstante, continue trabalhando comigo mensalmente, prestando serviços. Depois de 1 ano eu a encontrei, eu já sabia da história. Ela chorava e dizia, 100 filhos não substitui um filho, doutor Alberto. E chorava. E eu disse, mas Domingas, a tua igreja, eu soube, porque a mamãe me falou, porque você falou para ela, que lá não houve uma revelação de livramento? Ela disse sim. Lá, a pessoa conectada com o Espírito Santo não disse na noite referente de que Jesus ia apresentar um livramento para o seu filho? Disse. E então, eu raciocinei dentro do paradigma de compreensão dela, dentro do modelo de fé dela. Eu disse, então, Domingas, o teu filho provavelmente deve estar no céu, porque Jesus antecipou que ia livrá-lo. E na primeira saída para cometer um crime de furto, de roubo, imagine hoje, depois de 1 ano, quantas pessoas ele deveria ter assassinado, qual acontece com a maioria das pessoas que saem de moto para fazer furtos na cidade. Então, ao invés dele ser um assassino e ir para o inferno, Jesus o livrou, tirando do corpo antes do tempo, e, em função da intercessão das tuas orações, ele deve estar no céu. Ela parou, parece que ela nunca tinha raciocinado desse modo, mesmo dentro da crença dela, e começou a fazer reflexões otimistas. Não obstante ainda dolorosa, sofrida, amargurada que estava, qual acontece com todas as mães que perdem o seu filho de uma forma trágica, agora acenava-se uma ponta de esperança. A filosofia dogmática
Ela, de modo algum, pode contornar uma situação de um filho, por exemplo, que indo para o inferno, a mãe consiga se consolar. Não há como estabelecer nenhuma conciliação de um Deus supremamente misericordioso e justo, que ame e perdoe menos que um homem comum, que seria capaz de viabilizar uma pena relativa e não absoluta para favorecer o encontro da família ou das almas que se amam, até porque alguns dos pecados capitais são cometidos circunstancialmente e no momento de impulso, qual o suicídio. E isso se estabeleceu na minha cidade, quando uma mãe foi buscar um religioso de uma doutrina dogmática, procurando o consolo, mas ao mesmo tempo não podendo encontrar esse consolo porque o filho tinha se jogado do prédio. E ela confessou-lhe a sua dor, e ele, cristão autêntico, encontrou um jeitinho de poder consolá-la, a despeito da sua crença não lhe favorecer um bom enquadramento. Ele disse: vamos oficiar o culto pelo seu filho. Ela disse: mas ele cometeu suicídio, ele está no inferno porque é um pecado capital. O senhor não diz? Sim, mas quando ele pulou, ele se arrependeu, na queda. E se ele se arrependeu, ele está no purgatório. E se ele está no purgatório, nós vamos oficiar os cultos e ele irá para um céu depois de sofrer o que tem que sofrer. E a mãe suspirou com uma esperança nova. Aquele religioso amava mais do que o divino. Ele fez uma manobra de misericórdia procurando ajudar o filho a encontrar a mãe. Essa perspectiva dogmática, portanto, se é um avanço sobre o materialismo, ela tem dificuldade de dar conta de muitas demandas que nos afastam um dos outros em função de uma ocorrência brutal, dramática ou intempestiva, quando cometemos atos deliberadamente nocivos, sociais ou contra nós mesmos, e nós nos projetamos para o inferno perene, eterno. A proposição espírita, nada obstante, ser uma doutrina tão nova, ela surgiu exatamente no alvorecer desse movimento de transformação planetária, porque o Espiritismo faz parte dessa transformação planetária. É exatamente o cumprimento de uma profecia estabelecida há 2000 anos, trazendo uma outra perspectiva de olhar a vida e o ser humano. Nós somos espíritos, não somos corpos. E nos investimos de um corpo desde o momento da concepção. Há vida antes da vida biológica, há vida psíquica. O ser espiritual é o programador que haverá de manejar o computador, que é o cérebro, o corpo. O corpo é uma expressão do espírito, uma expressão de vida orgânica, mas não é a vida psíquica. Interfere no espírito, mas não determina a sua condição. O espírito é prevalente sobre o corpo, pré-existente sobre o corpo e sobrevivente ao próprio corpo. E esse processo filosófico deveria encontrar no Espiritismo a pesquisa de campo que Allan Kardec fez e que ficou consagrada em O Céu e o Inferno. Era o estudo experimental para poder ensejar o fato. O Espiritismo não é apenas uma filosofia, é uma filosofia científica ou é uma ciência filosófica que nos enseja a ter consequências morais, religiosas, nos dando o ensejo de poder viver uma ética e, por extensão, um comportamento, uma moral, que nos favorece uma síntese daquilo que o materialismo propõe. Nós somos um corpo, no entanto limitado, daquilo que propõe as visões dogmáticas, alma, ele faz uma síntese e mostra de que nós temos uma expressão corpórea, mas nós somos uma alma que não fomos criados por ocasião do útero quando fomos concebidos. Nós já pré-existíamos, sobreviveremos à morte e, nascendo e morrendo, progressivamente faremos o nosso périplo evolutivo, no movimento de uma espiral, indo e vindo e subindo sempre, progredindo indeterminativamente, progredindo infinitamente.
nesse processo, portanto, de aprendizado que não tem fim. Esse é o olhar que nos enseja estabelecer um planejamento de vida à luz da reencarnação, que é o princípio fundamental, que nos enseja a olhar a existência e olhar o nosso corpo, fazendo-nos, portanto, diferenciar dos outros que não pensam como nós, em razão da filosofia que o Espiritismo traz, calcado em cima de uma ciência, nos possibilitando um jeito de ser diferenciado. Pelo menos é assim que o Espiritismo propõe. Porque se vivemos como os outros vivem, não somos diferentes de ninguém. Ou somos aqueles que frequentamos a religião, o espaço espírita, o centro espírita como culto. E não introjetamos a doutrina espírita como um jeito de se colocar no mundo e como um jeito de enxergar a existência. Assim sendo, nesse olhar que vale-se da reencarnação, nós passamos a conceber a existência a partir, portanto, dessa perspectiva evolutiva, multimilenária, multiexistencial, multicorporal, na qual o espírito, envergando vários corpos ao longo do tempo para trás, envergando vários corpos futuramente, logrará estabelecer a sua perfeição. Esse olhar faz-nos abrir um campo de percepção e de entendimento para poder harmonizar a divindade na sua justiça com a sua misericórdia. E faz de Deus algo inalcançável, de tão grandioso que é. Mas aquilo que percebemos dele, sob o olhar espírita, é o suficiente para nos balizar um comportamento de não rebeldia. Portanto, de alinhamento com o Criador. A partir desse olhar, eu dou-me conta de que a cada mergulho corpóreo, eu faço mediante um prévio estabelecimento, um programa, um esboço. E segundo os Espíritos disseram nessa obra fundamental, o Livro dos Espíritos, eu faço a escolha das provas, os pontos mais importantes, posto que o cotidiano, ele acontece em função das ocorrências, das circunstâncias, mas os eventos mais significativos, que nos afetarão a existência, eles são programados. De que não há nenhum determinismo salvo aquilo que nos envolve o próprio corpo e a própria morte. De que tudo mais está estabelecido num campo de um projeto, um programa, e subordinado ao livre-arbítrio. E mesmo as ocorrências inevitáveis que vão acontecer no corpo, elas foram decididas antes de reencarnarmos. Assim sendo, quando nós vamos reencarnar, aproveitando a oportunidade de conselheiros, amores que temos, que são-nos superior em visão e em evolução, eles suscitam-nos fazer um programa mais enxuto, mais eficaz, mais ousado às vezes, de conformidade com o nosso desejo de avançar. Como alguém que programa uma viagem e busca aquele que é o roteirista, aquele que trabalha na área do turismo, que trabalha fazendo as programações da viagem, os aconselhamentos. Quando deve-se ir, como deve-se ir, aonde deve-se parar, aonde deve-se dormir. Os eventos mais importantes, eles são previstos. Poderão não acontecer daquele jeito, mas eles são programados. Assim, com esse olhar, nós saímos dos processos de acaso. Nada há por acaso. Não existe nada que seja uma circunstância fortuita, casual. Tudo é causal e não casual. Assim sendo, o meu corpo, o teu corpo, eles foram programados. E quando a gente olha para o nosso corpo, a gente tem raiva porque queria ter 15 centímetros abaixo, 15 centímetros menos. Os 15 que está para o lado, a gente queria que fosse para cima. A cara não é a cara que nós queríamos ter. A gente olha no espelho e diz, mas eu nunca fui assim. Lembrando da outra existência, intuitivamente. Gostaríamos de ter os olhos desta ou daquela cor, trazendo este ou aquele design, mas
a nossa cara é o que é. E às vezes a gente nasce feio que dói, porque já fomos bonito e já fizemos demais os outros sofrerem. Nascemos com uma plástica comprometida, porque já nos comprometemos com essa plástica corporal. E ao invés de trazer uma saúde pujante, nós trazemos um fígado comprometido. Não podemos pisar nem num cuspo de um bêbado, porque a gente já fica tonto. Tal é o nosso passado no campo do alcoolismo. O nosso corpo, ele é a filial do corpo perispiritual, que por sua vez guarda o acervo das nossas experiências multimilenárias. Não dá para acusar pai e mãe, porque pai e mãe foram escolhidos por nós. Não há acaso no nascimento. Não foi você que surgiu em casa e não pode, portanto, dizer, eu não pedi para nascer, você implorou para nascer. E disse para o pai e para a mãe que você ia se comportar bem. Quando chegar aqui, começa a cobrar do pai e da mãe, com quem você já tinha encrenca do passado. E queria se reharmonizar, fazendo parte do seu programa, transformando uma inimizade numa relação amistosa. Você suplicou reencarnar para fazer as pazes. E desde pequenino você já chutava o pai, ou cuspia na mãe. Desde pequenino você já dava sinais de que você vinha para valer. Com relação ao pai, com relação a um tio, um avô. Eu vivi essa experiência bem recentemente com um neto que eu tenho, que é um espírito superior, mas que ainda não se descobriu. Não se revelou. Eu chamei dele a atenção, ele olhou para mim, na mesa, almoçando, disse, sabe, vô, quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, já veja que espírito sóbrio, né? Franciscano, quando eu crescer e tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Olha que suavidade. Eu então lhe disse, tudo bem, você passa por cima de mim, mas aí eu venho puxar o teu cabelo, porque houve uma ocorrência em que eu puxei o cabelo dele. Eu não acho, não sou favorável a que se batem crianças. Não estou falando de violência, de espancamento, porque isso nem cabe mais, né? Mas eu penso que não precisa-se, para educar, agredir-se a criança. Então nesse dia ele aprontou e ele ia passando. No outro dia, eu fui pegar o braço dele para chamar e não peguei no braço. Fui assim, peguei no cabelo. Aí eu puxei ele fraternalmente. Assim, coloquei ele assim, eu estava sentado, almoçando. E eu disse, você me respeita. Aí incorporei no Dr. Bezerra de Menezes da Silva, que é lá de Belém do Pará, né? Ou de Menezes Cavalcante. E enquadrei o bichinho. Ele ficou me olhando, porque ele nunca tinha sido abordado desse jeito. Nem era minha intenção abordá-lo desse jeito. Foi circunstancial. Dias depois, quando eu entrei, ele fazendo uma peraltice no quarto, eu entrei, ele disse, tu não vai puxar meu cabelo, né? Aí eu vi que tinha marcado. Como tinha marcado e agora ele fazia um projeto de assassinato, querendo passar por cima de mim, eu já estava tentando fazer o meu escape, prevenção de acidente. Eu disse, pois eu venho puxar o teu cabelo. Ele disse, não adianta, tu já vai ser espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim. Quase que eu digo para ele, larga esse corpo não te pertence, como se tivesse atuado, né? Aí eu disse, tudo bem, eu não podia perder essa, né? É uma questão de sobrevivência. Eu disse para ele, tudo bem, então eu, o espírito, incorporo, a tia dele estava bem do lado, incorporo na tia Tami e vou puxar teu cabelo. Aí ele achou o máximo isso. Levantou, saiu rindo, veio e sussurrou no meu ouvido. Ela faz uma tolice, né, tio? Vou. Aí tu corpora nela, aí tu vem para cima de mim, né? Ficou lúdico. Os espíritos nos reencontramos, amores e desamores, e trazemos para o palco da existência programa planejado dentro do mundo espiritual para essa encarnação de reharmonização, notadamente com aqueles que estão dentro de casa. Que a gente diz, eu não escolhi, escolheu quando estava lá. E escolheu de um jeito que agora você não pode mais buscar o PROCON, devolver. Não tem jeito, está ali. É teu, não tem para quem devolver. Porque senão a lei vem em cima de você e enquadra. Quantos de nós estamos preocupados com a nossa missão nessa encarnação?
É uma pergunta recorrente. Qual é a minha missão? A pessoa já está para desencarnar e está procurando a missão dela. Se for fazer uma pergunta a um médium qualquer, que se aventure nessa posição, usando os ingredientes que favorecem uma maior persuasão, porque fere os sentidos, e eu me refiro aqui exatamente aos médiuns videntes e audientes que usam os apetrechos para fazerem esse tipo de entrevista, naturalmente que não são espíritas, é natural que a gente esteja muito curioso para saber a nossa missão. Duas perguntas são fundamentais. A nossa missão, que quase sempre está relacionada a dinheiro, e quase sempre é revelada assim, você vai ter muito dinheiro. Vejo muito dinheiro, vejo uma mala na sua vida. E uma outra visão que, na fraude, seja do pseudo-médio, ou seja do espírito brincalhão, que está assessorando a vidência, ele logo diz, e você tem uma pessoa muito linda que você vai encontrar para se relacionar. Quase sempre diz que é loura, se for aqui para o Nordeste, para o Norte, e se for lá para o Sul, para Santa Catarina, é uma morenaça, porque aí faz o contraponto, e a pessoa fica completamente desguarnecida, porque ela perde a razão, o bom senso e acredita em tudo. É assim que nós somos seduzidos pelo nosso orgulho, procurando uma missão e procurando ser feliz à custa de alguém que vai nos encontrar para nos fazer feliz. É natural de que não é desse modo que se dá. É natural compreendermos que a nossa missão, e eu vou fazer uma revelação porque agora eu estou em transe. A sua revelação é aquela que os Espíritos disseram a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em meio à questão 860, que depois vocês podem consultar. O único objetivo da vida é fazer o bem, que nós poderíamos transmutar, travestir, dizer de uma outra forma, é transformar-se. Transformar-se é o objetivo maior da sua existência, é a sua grande missão. Tudo mais é decorrente. Ser pai, ser mãe, ser profissional, tudo decorre da automudança. Se não houver mudança, tudo está comprometido. Então é dentro do lar que está você com você mesmo, você com os familiares, ali já está mais de 70% do teu projeto reencarnatório, do teu programa, do teu planejamento feito lá. A gente custa acreditar nisso porque a gente busca evasivas, busca sair pela tangente, negar, mesmo estudando o Espiritismo. Eu vivi essa experiência em casa, eu quero compartilhar esse lance autobiográfico com meu pai. Botei as mãos assim nos ombros dele, bem velhinho, eu digo, ei, velho, agora a gente é amigo, né? A gente era inimigo. Ele me olhou e disse assim, a gente era inimigo? Quer dizer, ele nem se dava conta, porque quem bate, esquece, mas quem apanha, eu era o filho, eu apanhei para burro dele. E ele não tinha assim um lugar para bater, onde pegava ele dava, né? E ele tinha preferência por uns, bater por outros não. E ele tinha um irmão, chamado Eduardo, que ele era muito condescendente. Aliás, ele era conivente com o Eduardo, porque o Eduardo podia fazer as coisas erradas e ele não chamava atenção. Mas se eu fizesse meio errado, parece que era errado inteiro e meio, e já vinha o cacete. Então eu não compreendia aquilo acirrava o meu ânimo pendente de outra vida, ao lado de outros irmãos que ficavam nessa mesma posição. Mas o Eduardo era o filho de ouro. Aos poucos eu fui entendendo que, a despeito do meu esforço por ser melhor, também, na contrapartida, o Eduardo, meu irmão, que era um espírito assim de circunstância, de palestra uma vez ou outra, era mais espírita do que eu, no comportamento, atendendo o meu pai. Porque eu fazia um esforço para poder manter o equilíbrio com ele, depois que fui crescendo, e naturalmente vai se invertendo as posições. Só para que vocês percebam, uma vez ele estava se servindo, e ele foi botando comida, num aniversário, foi botando comida, e o prato foi. Aí eu me aproximei por trás dele e disse, pai, o senhor, olha o tamanho do seu prato. Aí ele fez que não ouviu, ele disse, o senhor morre pela boca. Aí ele virou e disse, mas morro de barriga cheia. E foi embora.
Ele ia fazer alpinismo, ele não ia almoçar, ele gerou uma montanha. A minha mãe estava bem atrás, viu a cena, e eu então fui me servir, fui colocando, era uma caça ao tucupi, paca ao tucupi. Eu fui colocando o tucupi no prato e fui dizendo, tudo no tucupi fica bom. Tucupi é um caldo amarelo ouro, que realmente, o que você colocar nele é gostoso. Quando forem a Belém do Pará, vocês vão perceber que vai valer a pena misturar com acarajé. O acarajé vai ficar mais gostoso. Então eu estava fazendo esse comentário, tudo no tucupi fica gostoso. A minha mãe se aproximou assim do meu ombro e disse, eu acho que vou colocar o seu pai no tucupi. A dificuldade que eu tinha de poder gerenciá-lo. E a mesma dificuldade que eu tinha para gerenciar a minha aversão por ele, no sentido oposto, o meu irmão tinha a facilidade de poder lidar com ele. Quando nós quisemos levá-lo para fazer um exame de próstata, e tem que fazer o toque retal, quem disse que ele ia? Não vou. Aí nós fomos com o Eduardo, tem que levar o velho, fazer o exame de próstata. Eduardo botou ele no carro, ele disse, o senhor sabe onde o senhor vai? Ele disse, não, onde é esse? O senhor vai levar uma dedada, desculpe minha expressão. Aí ele começou a rir. O Eduardo tratava ele assim, e ele ria, e nós estávamos falando tecnicamente que ele ia fazer um toque retal para avaliar a próstata, e não funcionava. E quando ele estava para desencarnar com 92 anos na UTI, e que eu fui visitá-lo, entrei na UTI para visitá-lo, vocês sabem o que ele me disse, a primeira frase? Cadê o Eduardo? Mas eu já estava numa outra posição psicológica, entendendo a dinâmica. Eu depois falei com o Eduardo e disse, olha, o velho está querendo te ver, ele já vai desencarnar e tu está aí. O Eduardo tinha dificuldade de frequentar o hospital porque a profissão dele não era assim muito coerente. Ele é médico anestesista. Entendem? A resistência para dizer adeus ou até breve era de tal modo que ele foi o último filho dos 8 a visitar o velho para se despedir. Era o afeto construído. Era o amor que tinha que dizer até logo mais. Teve que vir o filho dele do Rio Grande do Sul e emparedá-lo. Como é, pai? Tu não vai ver o teu velho? O teu velho já está para desencarnar. Tu não vai lá? E empurrou, por assim dizer, o Eduardo. Essas coisas só o Espiritismo pode nos esclarecer e dar a dimensão de que esse projeto de perfeição que estamos alinhavando para o nosso espírito, valendo-se dessa encarnação, para dar um grande salto de qualidade, ele está grandemente nesse mundo pequeno onde nós nos movimentamos, chamado lar de origem e o lar replicado, que é o lar novo que nós construímos. Se não conseguirmos ser espíritas nesses dois espaços, valerá muito menos ser espírita nos outros, porque não conseguiremos sê-lo integralmente, porque dentro do nosso planejamento reencarnatório, é matéria-prima básica, é premissa primeira, é antessala fazer dentro de casa. Como diz o provérbio popular, o costume de casa vai à praça. Se somos espíritas em casa, seremos espíritas em qualquer lugar. E não adianta fugir do lar casando com uma outra pessoa, achando que você vai casar e vai encontrar o seu grande amor. Dito ou não dito pelo um vidente de ocasião. Você vai encontrar um casamento que é do teu merecimento igual a ti. Uma algema, ou que geme, ou que vai fazer você gemer de dor, de sofrimento, a despeito de no primeiro encontro, parece que você encontrou uma parte de você que estava perdida. Na linguagem lírica, poética, uma alma gêmea, mas que naturalmente não é. É difícil. Fugir do lar pelas portas de um casamento, eu estou me referindo a fugir mesmo, na tentativa de poder colocar um planejamento encarnatório em dia, quando você já subtraiu a sua parte de contribuição na base, no primeiro lar, e faz uma estratégia de fuga e não uma estratégia de emancipação, o que é muito diferente. É natural que aqui e acolá encontramos almas diferenciadas, verdadeiros reencontros amorosos. Certa feita eu encontrei uma senhora
à Espanha, num grupo de viagem. E eu notei que sempre ela estava feliz, sorrindo, alegre, me chamava a atenção. E nos momentos de conflito, ela trazia esse tom diferenciado, de estar ressignificando, olhando o lado melhor. Então, quando teve uma oportunidade, eu me aproximei dela e eu disse assim: eu tenho notado que a senhora está sempre feliz. Ela riu. Eu disse assim: qual é o segredo da felicidade? Aí ela olhou para mim e disse: o casamento. Quando ela disse o casamento, eu fiquei perplexo. Eu disse: Ela disse: ele morreu. Aí eu pensei que nem vocês, eu pensei que ele tinha morrido e ela tinha se libertado. Aí eu disse: Ela disse: foi o homem mais encantador que eu conheci. Vivi com ele 30 anos. E depois que ele se foi, eu, na relação com ele, aprendi a amar. Ele era tão especial que era impossível passar um mês sem que ele me oferecesse flores. Então, ele faleceu. E como eu vivi tão bem com ele, eu homenageio o amor que eu aprendi com ele e vivo esse amor. Me deu vontade de perguntar se ela era espírita. Me arrependi de não ter perguntado. Porque o jeito de se colocar é o jeito espírita. Porque alguém se ama muito alguém, esse alguém morre, a pessoa se mata junto, como Kardec coloca lá em O Céu e o Inferno. Da mãe que perdeu o filho e matou-se para encontrar o filho. É muito comum esses dramas passionais. Você não vive comigo, então eu não vivo sem você. Ou seja, você é o ar que eu respiro, então eu fico sem oxigênio, porque você é o ar que eu respiro. Sem você eu não sei viver. É bonito isso na música popular, poeticamente, mas de verdade, se eu não sei viver sem você, nós somos chifópagos. Então, se vivemos um grande amor e nos enriqueceu a convivência de um filho, de um pai, de um esposo, uma esposa, e ele desencarnou, não morreu, nós deveríamos honrar a ausência física, vivendo a presença do amor que nós construímos enquanto patrimônio, que será uma das heranças que deveremos levar deste mundo, porque tudo mais material fica. E em nome desse patrimônio, para que ele seja bastante rentável, nós deveríamos continuar investindo e multiplicando esse amor em homenagem ao filho que se foi, à mãe, ao pai, ao esposo que nós amávamos muito, ao amigo. Esse é o olhar da ressignificação espiritista. Esse é o olhar. Mas se eu não tive essa oportunidade, e o casamento foi desafiante, e o lar foi um espaço de espinhos com poucas rosas, ainda assim eu estou investido para olhar para este lar como sendo o palco da minha realização máxima. E lá em casa é a minha academia de embelezamento da alma. Eu vou me aformoseando com um filho que me embeleza de um lado, do outro lado é o outro que me traz um novo colorido para a alma, de um outro membro da família me ajuda a ganhar mais sustentação, mais vitalidade, uma fé, outra perseverança, outra paciência, de conformidade com a prole. Eu não sei como é a academia de vocês, a academia do embelezamento espiritual. E nessa academia, em ficando mais belo, a gente deve exportar essa beleza para o mundo, e não esperar que venha do mundo para casa, qual temos feito isso quando vemos o planeta mal frequentado nesses dias e a gente quer que os líderes se mudem enquanto comportamento ou se mandem da Terra, como se eles se fossem, a Terra ficaria melhor. Ou seja, nós queremos uma mudança de fora para dentro, queremos que a corrupção externa, por exemplo, ela se acabe, mas o que está fora está dentro. Aliás, o que está fora emerge pelo que está dentro. Porque só surge um tumor no organismo porque o organismo está doente. Então não é a excrescência do tumor que é ruim,
é o que engendrou a formação do tumor. Então, a corrupção fora, ela reflete a nossa corrupção. Naquela fila bonita que você vê no supermercado e que você quer transgredir a ordem, entrando na fila dos preferenciais, que não anda, porque até que a pessoa abra a sacola para encontrar o óculos, a outra fila já passou. Mas esperteza nossa, a gente vai, sem ter a idade que nos legitime a ficar naquela fila, a gente vai para a fila pequena dos preferenciais. E aí a gente fica com ódio dos idosos, com ódio dos outros, que a gente fica contando onde é que a gente estava, se a gente já vai chegar. E o outro chegou e a gente não chegou. E aí a gente começa a passar mal pela nossa pequena corrupção, que está ali numa fila, que está de andar pelo meio-fio, que está no troco que veio a mais que a gente não devolve, que está no dia a dia, dentro de casa, nas corrupções dentro de casa que a gente faz um com o outro. Que essa é a corrupção que está ao nosso alcance, na nossa governança íntima e familiar. Mas nós queremos acabar com a corrupção de fora, como se não tivéssemos nada a ver com ela, como se ela nos fosse indiferente ao nosso comportamento habitual. Assim sendo, o nosso planejamento reencarnatório, ele nos embute um corpo, uma família, uma cidade. Se você se comportar bem nessa encarnação, asseguro que você vai reencarnar lá no norte, em Belém do Pará, tomar açaí, a ficar feliz, porque Deus criou o açaí no último dia, fez e descansou. Debaixo da linha do Equador, ou você melhora, ou o calor dilui as suas mágoas e culpas e problemas. E estamos no país certo, estamos no lugar certo. Não houve acaso. É verdade que há algumas encarnações pelo automatismo da lei. E diz os espíritos Allan Kardec, há alguns espíritos que escolhem uma encarnação para terem uma vida ociosa e inútil. Usa essas duas palavras. Ou escolhem uma encarnação que esteja acima das suas forças e sucumbem. Dizem isso. E depois, reavaliando, eles rogam uma nova oportunidade para aproveitar o tempo perdido. A lei da reencarnação é de progresso. É verdade que há reencarnações onde nós programamos atender os nossos vícios, as nossas paixões, e em função da nossa precariedade, nós escolhemos reencarnar para nos deleitar nos nossos gostos primários. Diz os espíritos, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. Mas também dizem que essa encarnação, mediante essa escolha, ela nos levará a uma posição de sofrimento que parecerá eterno e nos mobilizará para escolhas mais ricas. Mas a nossa encarnação, que daqueles que estamos aqui e daqueles que estamos conectados virtualmente pela rede mundial de computadores, nós nos comprometemos lucidamente, apoiado em benfeitores que pudessem nos chancelar o melhor aproveitamento dessa experiência. Temos o corpo que merecemos ou que precisamos. Escolhemos a família que necessitamos para avançar. Estamos no país onde precisamos estar. Faremos incursões em outros lugares que às vezes está no nosso programa encarnatório. E você vem exatamente com todas as condições para fazer o melhor aproveitamento do seu plano reencarnatório. Ainda que venha trôpego, ainda que venha com uma deficiência num órgão, ainda que venha com uma deficiência cerebral, tudo faz parte de um projeto divino. E o melhor aproveitamento, se for feito, quando desencarnarmos, haveremos de olhar para trás e dizer, que encarnação maravilhosa. Esse é o olhar espiritista. E não dessa inconformidade que nos toca muitas vezes. Eu falo por mim mesmo, eu queria ser médium, achava bonito ser médium.
Eu queria incorporar, eu via os meus familiares incorporando, minha família fazendo reunião mediúnica, e eu pegava o carro, ia para casa, ficava, fechava o olho, nem arrepio eu sentia. Que eu queria psicografar, Hoje, e lamentava não ter... Fui para o centro espírita, a primeira vez que eu vi um transe mediúnico, que eu achei que era eu que tinha proporcionado, era uma audiência, era um toque de harpa. Quando eu fui falar, um outro falou, era efeitos físicos, não tinha nada a ver comigo. Eu pensei que era eu que tinha ouvido a harpa, mas não, foi efeitos físicos, todos ouviram a harpa tocar na reunião mediúnica. Hoje eu entendo que se eu viesse médio, eu já não estava aqui, já tinha ou enlouquecido, ou desencarnado, sei lá. Hoje eu entendo pelo que a gente traz a mediunidade ou não traz, de que a gente vem num corpo masculino ou feminino, porque a gente vem invertido na posição de gênero. Há um objetivo reencarnatório apontando nessa direção. O porquê eu quero ser mãe e pai e a minha organização genital, ginecológica, urológica, não me favorece tê-lo. Pelo que essas ocorrências que me envolvem a vida vêm na forma de limites ou na forma de facilidades, fazendo parte da minha existência. Do mesmo jeito que eu reclamava não ser médio, quantos médios até hoje reclamam nos transes, você não sabe o que é ser médio, e fico lamuriando, e rogaram de joelhos para virem médios como uma forma de trabalhar as suas encrencas pelo trabalho, e não pelas dores reumáticas, pelos processos degenerativos. Então, ao invés da gente resgatar pelo sofrimento, a gente resgata pelo trabalho, pelo amor. E a gente fica reclamando porque é médium, porque é dirigente espírita, ou porque a gente fica sobrecarregado. A seara é grande, os tarefeiros são poucos, mas que bom que você é o tarefeiro, você faz parte desse pouco, e que bom que é você que está atendendo, não é você que está sendo atendido. Veja quantas coisas a gente pode olhar diferentemente quando a gente entende o Espiritismo e faz uma reconsideração do nosso projeto reencarnatório. Assim sendo, a boa notícia é essa, está tudo certo. Se não está, é porque não estamos fazendo a escolha, a melhor escolha que nos compete. Aliás, Allan Kardec viveu essa experiência quando deitou, impressionado, segundo o espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, com um sonho de Lutero que tinha visitado o paraíso, e quando ele se vê fora do corpo, guiado por uma entidade superior, vai conduzido para uma região onde há muitos gemidos, dores, gritos, altercações, ofensas. E ele começa a perguntar, mas quem são esses? São os que crucificaram Jesus? E o Espírito diz, não, não são. Os que crucificaram Jesus já se recuperaram mediante dores reparadoras. Então são os imperadores romanos? Não, Calígula, Tibério. Depois de resgatar dolorosamente, expiatoriamente, agora já estão no corpo, quitando-se dos dramas coletivos e se recompondo. Então, aqueles que perseguiram os cristãos? Não, os que perseguiram os cristãos eram ignorantes e tiveram oportunidades de aprendizado, resgatando em tempo justo, e já estão recolocados na linha do equilíbrio. Então Kardec começou a perguntar nos grandes genocidas, Alarico I, Átila, Gengis Khan, e antes que ele falasse, o Espírito disse, não, estes eram homens brutos, e que, mediante o conhecimento precário que não tinham toda a responsabilidade pelos crimes coletivos que cometeram. E, ao longo do tempo, foram carpindo a própria consciência. Então, a entidade que conduzia Kardec vai e lhe diz, quando Kardec indaga, então quem são esses que gemem, que gritam? Esses foram aqueles que conheceram a verdade e o bem e decidiram viver sem a verdade e sem o bem. Para estes, é muito difícil encontrar um corpo para a reencarnação na Terra. Kardec acorda, perplexo diante da informação, e propõe uma pergunta na noite seguinte para os espíritos, a questão 642. Para agradar a Deus, basta ao homem não fazer o mal? E os espíritos respondem,
Não, é necessário que ele faça o bem no limite das suas forças, porque todo homem será responsável pelo mal que decorrer do bem que ele não houver praticado. Somos honrados com uma doutrina que nos fala da verdade do bem e somos responsabilizados por esse conhecimento. Avancemos, nada está fora do lugar. O mundo está estressado, é verdade. O primaz da Coreia do Norte, Kim, e o primaz dos Estados Unidos, Trump, querem brincar de acabar com o planeta, lançando a bomba de hidrogênio, que propõe a fusão dos núcleos dos átomos, em contraposição à bomba de Hiroshima e Nagasaki, que promovia a fissão do núcleo do átomo. Nós precisamos fazer a conjugação de almas. Nesse novo programa reencarnatório do qual nós estamos participando, na posição de espíritas, para a construção de um mundo novo. Porque há uma grande ordem dentro dessa desordem. Dentro do caos há o cosmos. E dentro do ciclo que se fecha, avizinha-se uma nova possibilidade para a Terra. E estamos habitando um país notável, que vive experiências dolorosas e que guarda uma missão planetária, como cada país guarda a sua, e detém nas suas entranhas desse planeta almas falidas, que somos a maioria de nós, que desejosos de nos recuperar, nos colocamos sob a egrégora do Espiritismo, sob a luz de Allan Kardec, para revivecer o Evangelho, nos recuperando. E por isso nosso planeta e o nosso país vive essa claudicação na sua missão de exportar fraternidade e espiritualidade para o mundo. Mas Jesus haveria de assinalar, assim como ele fez em relação a si próprio, porque antes de surgir, lá estavam as profecias, falando de que ele nasceria em Belém, não do Pará, mas de Judá. Tu não és a menor entre as governanças de Judá, diria Miqueias, ou Oséias. Ele será chamado, vindo do Egito. Ele fugirá para o Egito. Era um processo que estava incluso na profecia que Jeremias propunha, fazendo menção à matança dos inocentes, o clamor que haveria quando as crianças de 2 anos para baixo seriam degoladas por Herodes na tentativa de subtrair a vida de Jesus. Ele será chamado Nazareno na profecia de Isaías. A vinda de Jesus, ela foi anunciada do mesmo jeito que ele anunciou o Espiritismo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que estará convosco eternamente, que nos fará relembrar as coisas que eu vos tenho dito, e vos dirá outras coisas que vós não podeis receber agora. O Espiritismo é essa doutrina que vem junto. Nós não vivemos apenas uma ameaça de bombas, nós a vivemos uma ameaça de também materializarmos, valendo-nos da fala do físico Fritjof Capra, o Buda em que podemos nos transformar, iluminando-nos, quando ele diz que a humanidade está numa encruzilhada, ou bomba ou Buda, falando dessa transição. Nós somos convidados a esse processo de iluminação, fazendo valer em nós o Consolador na nossa própria existência. Estamos em curso, o nosso melhor momento é agora. Ainda que tenhamos vacilado aqui e acolá nessa encarnação, ainda que a nossa contribuição dentro da seara espírita tenha sido pequena, não importa, o importa é o que vai ser da agora para diante. E da agora para diante, com a consciência que nós estabelecemos de que a vida continua nessa proposição da 64ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, nós poderemos honrar e celebrar esta semana,
fazendo uma nova reflexão de engajamento no nosso processo de transformação e fazendo valer de que o Consolador prometido, claudicando num processo da nossa alma, haverá de encontrar agora mais leveza e mais fluidez. E talvez poderemos desfrutar das delícias que Tagore propõe, daqueles que se alinham esperando a volta dele, através da pleiade de espíritos que materializaram o Espiritismo numa noite muito difícil. Cerra as janelas dos teus olhos e encerra dentro de ti a luz radiante do dia. Liberta a tua alma e deixe que ela livre alce voo, como uma águia de asas douradas a plainar, esplêndida na tepidez do vento. Ouve o murmúrio do arroio gargalhando nas pedras e o farfalhar das folhas da palmeira a ondular ao vento. Sente o quebrar das ondas a sorrir, roçando suave a alvura da areia. Observa o rubor das rosas e esmaga aos pés a camomila, incensando o ar com seu perfume. Vem comigo preparar a casa para a chegada do amado. Ele virá, durante a noite ou no correr do dia. Ele virá. Quem sabe cavalgará na madrugada fria. E quando ele chegar, correrei para ele e direi: amado visitante, quanto te esperei. Teci guirlanda de flores e pus guiso nos meus pés para bailar em tua homenagem. Plangi as cordas finas do bambu em tua honra. Tu viestes a lourar as tranças negras da minha noite, convertendo em dia o meu interior de sombra. A tua carruagem parou à porta da minha casa. Descerrei os olhos para liberar a luz do dia, mas ela se envergonhou diante do esplendor daquele que chegou. Amado visitante, quis tocar as tuas virtudes trêmulo de medo e tu não me censuraste o atrevimento. Compassivo, compreendeste a minha ânsia e estendeste as tuas mãos de caridade. Amigo, enxuga a lágrima solitária e furtiva que viaja em tua face. Enxuga a tua lágrima, porque o Consolador chegou. Abre-te em festa, ó alma triste, e celebremos juntos o amor que nos visita. Esmaguemos com os pés o sândalo e a camomila e deixemos que os seus passos transformem em perfume a sua chegada. A minha alma exulta, o meu coração canta, as bailarinas voltarão a cantar, tocando símbolos, tinindo guizos, os cantores voltarão a cantar e eu, que nunca cansei de te esperar, acendo a candeia sobre o velador para iluminar aqueles que não conhecem o teu amor. Agora que eu te encontrei, seguirei contigo, esmagando rosa, acendendo estrelas, despertando o sol, clareando a noite, aljofrando de espuma o rigor da areia, levando pela mão um amigo. Contigo eu caminharei celebrando a tua extraordinária e incrível semeadura. Obrigado. Doutor Alberto, o irmão realmente tem uma voz e um canto muito singular para a mensagem de Jesus. Deus o abençoe.
Para concluir a nossa noite, nós gostaríamos de convidar as crianças da Semaninha que farão a nossa invasão organizada da Semana Espírita. Desejamos a todos muita paz. 20 anos de Semaninha Espírita. E o tempo passou sem nos darmos conta. São 20 anos. 20 anos de atividades voltadas à formação moral de crianças, com temas densos, iguais aos da Semana Espírita, com muitas brincadeiras, músicas e muita troca de afeto. E eis que a Semaninha Espírita de Vitória da Conquista se consolida com esse tempo memorável de trabalho. Aos seus pioneiros, a nossa gratidão, pois sem eles que ousaram em assumir a realização desse evento tão inovador à época, jamais poderíamos dar continuidade a esta nobre tarefa. Pensamos nos desafios encontrados nos primeiros e demais anos dessa atividade, mas para além desses sabemos do esforço, empenho e dedicação de todos para as superações de cada demanda que nos foi apresentada. Lembramos do entusiasmo dos primeiros anos, bem como das ansiedades e preocupações com a organização dos espaços, das práticas pedagógicas, da escolha da música, da camisa e do acolhimento a todos que faziam parte do processo, adultos e crianças. Entusiasmo que motivou a tantos a abraçarem a ideia e persistirem, anos a fio, sustentando essa atividade. Temos um lema no meio espírita: se vai começar uma atividade antes, tenha certeza que esta não terá tempo para findar-se. E esse compromisso continua sendo honrado. Sabemos que o que nos sustentou e sustenta até agora é a certeza de que Jesus se alegra em perceber que cumprimos com o seu chamado. Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. A cada criança que passou pelo nosso espaço, uma semente de amor foi plantada. Cabendo apenas ao tempo, possibilitou o amadurecimento e a frutificação. Cada uma dessas crianças terá marcado as nossas almas com um indelével registro que levaremos, as suas impressões, em nossos corações para a eternidade. Só nos resta então agradecer mais uma vez a cada colaborador, a cada criança, por dar sentido e significado a essa atividade. A Jesus, por ter nos dado nobilíssima oportunidade de trabalho, a nossa eterna gratidão. Crianças são como flores que crescem nos jardins da vida, de várias cores, formatos e odores. Alegres, coloridas, brancas, multicores, sensíveis, amáveis, são doces. Cuidemos e encaminhemos esses coraçõezinhos infantis à presença do Mestre Jesus, que por meio de seu Evangelho os fará espargir muita luz. Continuemos. Evangelize. Coopere com Jesus. Muito obrigado a todos os colaboradores da Semaninha Espírita. Parabéns. Chamamos agora a evangelizadora Marília Matos, que está se despedindo da Semaninha Espírita, para prestar uma homenagem a todos os trabalhadores que durante esses 20 anos estiveram e os que ainda estão nesse trabalho de Jesus. E para representar todos eles, convidamos Cíntia Lacerda, autora dessa belíssima carta.
pensarem um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão